No começo, eu lia São Cipriano que nem um doido. E tem uma história que, se você pegar o livro, capa preta de São Cipriano, e ler ele inteirinho, você tem que ler ele inteirinho, e deixar ele na sua casa, ele começa a causar problemas, e começa a quebrar tudo. E dito e feito. E dito e Promessa feito. é dívida e hoje eu vou contar para vocês o que é que eu achei, qual que foi a minha experiência com o livro de São Cipriano, da capa preta e, claro, falar um pouquinho sobre esse arquétipo. Vem comigo! E para você que está chegando agora e ainda não me conhece, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é o Nosso Universo, um canal onde a gente fala sobre física quântica, ressonância harmônica, arquétipos e alguns experimentos e estudos que eu faço também sobre magia. Então, se você está nessa mesma sintonia, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Mas antes, deixa o like maroto que eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Então, gente, antes de comprar esse livro de São Cipriano, é claro que eu já tinha estudado na internet, escutado um pouco sobre as histórias, porque quanto mais tem mistério e fala que é um livro amaldiçoado, quanto mais oculto, mais a gente gosta, pelo menos eu sou assim. E eu já tinha visto vídeos aqui no canal, de alguns canais, eu acho que foi o Assombrado, que fez uma live sobre as várias edições do livro de São Cipriano. Eu já sabia um pouquinho sobre o arquétipo dele, sobre a história desse livro e tinha curiosidade de ler. Tem o PDF, mas eu sou ainda das antigas, eu gosto de sentir o exemplar, sentir o cheirinho do livro novo, de tudo, tá? Fiquei com aquela ideia de querer comprar o livro, passou. Pouquíssimo tempo depois, estava numa livraria aqui no Recife, num grande shopping, e do nada encontrei este exemplar olhando para mim, não vi nem o preço direito, mas não foi muito caro não, acho que foi na faixa de R$ 40. E eu olhei para ele e já sabendo dos mistérios, das histórias que cercam, mas eu não tive nem dúvida, a minha vontade de ter, de ler, de saber o que é que tinha nesse conteúdo era muito maior. E aí eu comprei esse livro, não tinha outro exemplar na livraria, fiquei curiosa, pensei e levei para casa sem mais delongas. Comecei a ler, vocês viram, né, pela história que a lenda que cerca esse livro é que você tem que ler ele, mas não pode ler completo, porque assim, você não pode ler completo e deixar dentro de casa, porque começam a acontecer assombrações e tudo. E engraçado que antes de ler eu coloquei até lá no Instagram, no perfil da gente, no @Universo Mirella Marques, e algumas seguidoras inscritas aqui do canal já ficaram com o cabelo em pé, mandando direct pra mim, pelo amor de Deus, se livra desse livro, você tem uma energia tão legal, tal, pra você se contaminar com essa energia ruim de São Cipriano, de magia, porque aqui tem rituais, eu vou falar pra vocês o que é que tem aqui, pelo menos de uma forma geral, e tem alguns rituais mais pesados, e aí as inscritas mandavam mensagem pra mim loucamente, mas nem isso impediu com que eu lesse, e esse livro é muito bom, gente. Pode ter, sim, algumas partes. Eu vou contar pra vocês. Mas antes, deixa eu contar um pouquinho sobre a história desse arquétipo de São Cipriano. Já vou logo iniciar falando que existem várias e várias versões sobre a história dele, então a gente não sabe qual que é a correta de fato. Mas vou me basear um pouco aqui no próprio livro, que tem uma história, uma biografia breve sobre a figura dele, e aí fala que o nome dele era Cipriano e era muito conhecido como feiticeiro, para distinguir ele de um outro Cipriano, que era bispo de Cartago. Não sei, me corrijam se eu estiver falando errado. E ele nasceu em meados do século III da era cristã, Idade Média, em Antioquia, que é a capital da província romana da Síria. Então, nesse contexto que ele nasceu numa cidade pagã, onde não tinham esses costumes cristãos como a gente vê muito aqui no Ocidente. Apesar de ser Idade Média, então São Cipriano nasceu numa localidade pagã e os pais dele eram abastados, eram comerciantes, se eu não me engano, e começaram a investir. Viram que desde pequeno Cipriano tinha o dom da magia e começaram a investir nele. Como? Comprando livros mais caros, pergaminhos, levando ele para ser iniciado por vários bruxos e bruxas, inclusive famosos da área, e ele foi buscar conhecimento nos locais assim de maior
que tem maior informação mesmo de ocultismo. E naquela época, Egito, a própria Síria, na Pérsia, inclusive, ele teve muito conhecimento dos magos da Pérsia. Então, tudo que era pagão, os costumes, ritos, alta magia, tudo que dominava naquela área dele, ele foi aprender, beber na fonte, com os principais professores que ele poderia ter por conta do dinheiro que os seus pais tinham para investir. E aí ele chegou, só que assim, a redenção de São Cipriano, na história oficial, é que ele acabou se perdendo. Como ele ficou conhecido como um mago poderoso, as pessoas procuravam ele, pagavam dinheiro para que ele realizasse vários tipos de magia para prosperidade, a velha amarração amorosa, pessoas que queriam se casar e a família não deixava, então contratavam São Cipriano para ele fazer o ritual e a magia e dava certo, e a fama dele se espalhou. E por conta dessa fama, ele acabou se perdendo dele mesmo, né? Daquele intuito que ele tinha de ter o conhecimento e ajudar as pessoas. Ele acabou ficando soberbo e fazendo magias somente para benefício dele. Por exemplo, ele passava num lugar, numa cidade, tinha uma vizinha, uma mulher bonita, principalmente aqui a história fala sobre mulheres bonitas. E ele se apaixonava, a mulher não queria, ou a família não gostava por conta dessa fama dele, de já soberbo, tal, de metido, de mago, e aí não gostava do relacionamento, ele fazia magia e acabava ficando com essas mulheres, até mesmo para ter uma noite. Imagine o escândalo que não era lá para a Idade Média, você ficar com a mulher e não ter o casamento, simplesmente por uma vontade dele, uma lascívia, como chamam. E aí ele se perdeu um pouco nisso. Aí conta, tem vários casos que relata, tá? Fala sobre a história de Adelaide, sobre outras donzelas e Aglaide também, pessoas que contrataram São Cipriano para a magia do amor. Mas existe um belo dia em que ele é contratado por um jovem, por um cara, para poder casar com a menina, e essa menina tinha se convertido recentemente ao cristianismo. Acho que é Justina, gente, lembrei do nome, Justina. E Justina orava a Deus todos os dias, tinha como seu Deus o Deus cristão, o Deus dos hebreus, o principal Deus, e a magia não pegava com ela. Ele fazia tudo, rogava, e fala que ele teve discursos e diálogos com o demônio, com Satanás, perguntando por que ele fazia tudo que ele tinha aprendido esses anos todos e não pegava em Justina. Justina não se apaixonava porque ela não queria casar com o cara que contratou Cipriano, porque ela queria dedicar a vida dela para a religião, para os cristãos, para os pobres. E ela não queria casar, ela não tinha essa ideia do casamento para ela, que era mais comum entre as jovens na época, mas ela tinha essa outra ideia de vida por conta do cristianismo. E isso ficou tão famoso, essa derrota entre aspas, não, essa derrota mesmo profissional na carreira de São Cipriano, que os pais de Justina se converteram e várias outras pessoas também se converteram ao cristianismo, inclusive, claro, São Cipriano. Essa que é a história. Por isso que ele é São Cipriano, porque ele teria deixado de ser bruxo, abriu mão de toda essa carreira para adorar ao Deus verdadeiro, e ele teria se arrependido dos pecados dele, de bruxaria, né, que era considerado pecado. Ainda hoje é, né? Imagina lá na Idade Média, então da alta magia. E dizem, conta a lenda, que ele queimou todos os seus grimórios. O que é que são os grimórios? São os livros de feitiços dos magos, até hoje se chama dessa forma, os experimentos e feitiços. E ele queimava, e as pessoas, como ele era muito poderoso, pegavam pedaços desses livros de feitiços e guardaram. E conta-se a lenda que esse livro de São Cipriano que a gente tem em mãos até hoje foi parte desse material de trabalho do São Cipriano lá da Idade Média que se conservou. Mas cá entre nós, né? Imagine, com certeza não deu para ser relatos oficiais, não tem como a gente comprovar, e como passa de geração para geração, é muito provável que feitiços e contos e outras pessoas tenham colocado a mão mesmo na história de São Cipriano, já que isso é uma lenda. A gente não tem como comprovar, estou chamando de lenda porque a gente não tem como comprovar. O que se sabe é que sim, existe um São Cipriano, e ele foi visto então de bruxo a Marte da Igreja Católica. Agora vamos para o livro propriamente dito de São Cipriano. Essa edição que eu tenho é da editora Palas, recomendo bastante.
Ele, assim, tem umas coisas meio fantasmagóricas. Como eu gosto de arquétipos, eu já encaro de uma outra forma certos arquétipos do paganismo, porque eu estudo sobre isso. Então, para mim, essa figura aqui, essa cabeça, como se fosse do Baphomet, para mim, não é demônio, tá? Então, fica a cargo de cada um fazer assim, interpretação, porque são arquétipos. Mas assim, esse livro, por que eu gostei muito? Ele tem 20 livros que são colocados como sendo escritos por São Cipriano, mas ele tem um conhecimento bem geral. Gente, ele fala até sobre a leitura das mãos, ele fala de numerologia, ele fala de astrologia, ele ensina como fazer a tiragem de cartas normais de baralho que a gente joga, com o poder de divinação, como que é feito o jogo e através de todos os naipes a gente fazer a leitura. Tem muita informação interessante para quem gosta de estudar magia de uma forma geral, para quem gosta de ocultismo, vai gostar desse conhecimento. Pode não ser assim, aquele conhecimento que você não vai encontrar em outros lugares. Mas imagina assim, que nessa época ele conseguiu compilar tudo que se sabia e colocou. E lembrando que da Idade Média era algo, tudo era visto por conta da Inquisição, tudo era visto como do demônio, e as pessoas podiam morrer apenas porque estavam com conhecimento sobre numerologia ou porque estavam sabendo, fazendo a leitura dos astros pela astrologia. Então esse conhecimento foi mantido, né? Vamos dar todo esse crédito à custa da vida de muitas pessoas. E eu acho de uma forma bem geral. Olha, ele ensina como ler a fisionomia, como ler a mão. Então, com ponto de partida, é um livro bem interessante, tá? Mesmo que não tenha sido escrito pelo próprio São Cipriano. E aí, claro que eu tenho que falar para vocês da parte dos feitiços. Tem feitiço principalmente para relacionamentos, para atrair amor, tem conjurações para você ter os pactos, invocações, pactos de prosperidade, simpatias. E ele fala de uma forma, fala de orações fortes. E aí quando você vai ver orações fortes, tem aqui oração das horas abertas. E uma das orações mais fortes que ele fala aqui, além da famosa oração da cabra preta, eu não fiz, mas eu li até o fim, mas fala que uma das orações mais fortes é o Pai Nosso, é a Ave Maria. Então tá dentro de um contexto católico, sim. E aí os feitiços, fiquei impactada para contar para vocês os feitiços. Ele escreve nos feitiços, por exemplo, você encontra um gato que tem acabado de falecer. Será que na Idade Média as pessoas iam esperar os gatos falecerem ou até mesmo hoje? Porque tem gente que coloca isso aqui em prática hoje. Não é o meu caso, eu não fiz nenhuma dessas simpatias, nenhuma dessas conjurações, dessas orações, nem isso eu fiz. Mas quem sabe algum dia, né? Porque nunca se sabe o dia de amanhã. Tô brincando, mas assim, tem coisas muito relatadas em minúcias e isso assusta até hoje, claro, principalmente nessa cultura que a gente vive de proteção aos animais. A gente melhorou a nossa consciência, né? De acordo com a espiral de consciência de Helena Blavatsky, que a gente fala que a gente repete. Ela fala, né, que a gente repete as histórias, os ciclos da história, mas sempre em ascendência, porque a consciência do mundo vai melhorando. Então hoje a gente já tem essa consciência de que os animais são irmãos, são almas. Então a maioria das pessoas não vai judiar de um gatinho, de um cachorro, de um sapo, só para citar os principais animais que aparecem aqui nesse livro como ingredientes para feitiços. Eu não fiz, eu não indico, mas como tem toda essa carga energética do livro de São Cipriano, inclusive pessoas que mentalmente não estão bem, não estão em equilíbrio, não é legal que tenham contato com essa alta magia, porque ela é muito didática e explícita. Tirando essa parte, como é um livro para quem gosta desses temas de ocultismo, eu acho que vale a pena a leitura. E antes que vocês me perguntem, eu li até o final. Eu li até o final. Guardo na minha casa sim, mas eu pulei algumas partes, então eu não li ele todo, principalmente nesses dos feitiços, porque eu não pretendo fazer. Então,
não me interessa certas coisas. Eu não me choquei, mas se for uma pessoa mais sensível pode se chocar. E, enfim, recomendo para quem gosta de estudar essa área, mais uma vez, gosta de estudar essa área de magia e ocultismo, não siga ao pé da letra, tenha apenas como um suporte. E se você, por via das dúvidas, não quiser ler, acredite nessa lenda, faça como eu. Leia em partes, pule algumas e guarde na sua casa. Até agora, aqui na minha casa, nada foi quebrado. E que assim seja. Eu espero que vocês tenham gostado desse relato, que vocês me pediram tanto aqui também lá no Instagram, mandando mensagens mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa o like maroto, compartilha com os amigos mais medrosos que querem saber um pouco mais sobre São Cipriano. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Tudo mesmo. Beijo, tamo junto e até a próxima.